Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando nosso estudo sobre o céu, né? O livro O Céu e o Inferno. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da reencarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. É por essa razão que se chama de estado errático, né? Porque ele vai, mas volta. Aqui cabe um parêntese: apesar de estado espiritual ser o permanente para nós, não podemos olvidar que teremos de passar por inúmeras encarnações até alcançar a plenitude espiritual. Aí vamos progredindo paulatinamente, não é? O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o estado espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem que passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Lembremos que tanto Emmanuel como André Luiz adquiriram bons conhecimentos espirituais na erraticidade, uma vez que eles ainda precisam de encarnações, porém não necessariamente na Terra, não é? A encarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também são só admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto que achamos isentos aí dos males e vicissitudes terrenas, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além do que adiantamento pelo trabalho intelectual. Aqui os espíritos nos chamam a atenção para os males inerentes ao planeta Terra, como sejam o egoísmo desenfreado, a maledicência, de um modo geral, a difamação, entre outros. Reina lá nesses mundos fraternais, né, a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens e reprimir, nem ambiciosos que procuram oprimir o fraco, como aqui na Terra isso aí é abundante. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradativamente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também flui os prazeres da infância, mais tarde o da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da madureza. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Esse é o pensamento do céu das religiões de um modo geral. Os espíritos vivem sem nada fazer por toda a eternidade. Coisa horrorosa, né?
A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência dos sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma, imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e acima de tudo na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução de suas vontades. Preenche as grandes missões, preside a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos que possuem os segredos de Deus, inspirando-lhe no pensamento, que são os direitos representantes. Isso aí está incluído Jesus, né? Que organizou o nosso planeta Terra. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências e graus de confiança inspiradas ao Senhor soberano. Nem favores nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Todo o mérito é pesado na balança da justiça divina. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e capazes de desfalecimento ou comprometimento. Aqui os Espíritos não nos esclarecem que só são enviados às missões de esclarecimentos espirituais aqueles de elevada moral, que não mais caíram nas tentações terrenas. Aí é uma coisa muito interessante, porque alguns espíritos dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser bom moralmente e tal, etc. E chega aqui, pai, ainda tem o resíduo da imperfeição e cai nas armadilhas. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sob as vistas de Deus, a chefes superiores é comedida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos propósitos ao progresso de cada povo, a proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo do progresso, as diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem o meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa a todos os graus concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher e bem aos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de adiantamento e progresso. É nessas missões secundárias que se verifica o desfalecimento, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar a todos. Às vezes o espírito, no desejo de se adiantar mais, aceita tarefas de um nível moral que não é capaz de cumprir e faz sua missão, retardando o seu adiantamento. Às vezes o espírito de boa intelectualidade se compromete a ajudar povos atrasados, mas em sua desgraça por serem moralmente atrasados e acabam falindo na sua missão. Outros vêm compulsoriamente de planetas adiantados e também falham moralmente. Isso aí está todo na relatividade da sua grandeza moral, né? Que é o adiantamento espiritual. Nós temos
para encerrar, não é? Ainda um texto, porque vamos nosso próximo encontro vamos falar sobre o inferno, que é uma coisa muito interessante mesmo, o livro Céu e Inferno traz, não é? Todas as inteligências concorrem, pois para a obra genial, geral de todos os graus atingidos, e cada na sua medida das suas forças, seja no estado da encarnação ou no espiritual. Por toda parte tem atividade espiritual, não é? Todos eles. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou entre outros termos entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito é despovoado. Há vidas em toda parte do universo. Nenhuma religião que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e de admiração das almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo para consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende-se a felicidade, e do estado material e no meio que se encontra, podendo felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinado no universo. Qualquer lugar do universo existem espíritos. Qualquer lugar do universo existe vida. Eu me lembro que o telescópio Hubble, existe uma região no universo totalmente escura. E os cientistas pegaram o Hubble e jogaram para ele ver aquela parte do universo. E quando, para espanto de todo mundo, estava cheia de galáxias, cheia de planetas, essa parte do universo. Quer dizer, em toda parte do universo existe vida. Vida material e vida espiritual, né? Então, essa aí é a criação de Deus, é infinito. Deus é infinito, não é um homem, é um ser infinito, uma inteligência infinita que abrange todo o universo, o nosso prezado e queridíssimo Criador. Na próxima encontro nosso, vamos falar sobre o inferno. Aí a gente tem uma coisa mais interessante, porque tem muita coisa que a igreja diz sobre o universo e a gente vai comentar sobre isso. Por enquanto, boa noite, meus irmãos, e agradecido por estar nos ouvindo.